Glória a Deus por este momento, meus irmãos. Vamos estar iniciando com a revista da Escola Bíblica Dominical, da editora Betel. E a primeira lição deste trimestre, vamos iniciar o quarto trimestre de 2025. E ela traz por título alguns personagens, né? Personagens bíblicos virtuosos e marcantes, né? Achei bem chamativo a capa da revista, né? Vem trazendo, acredito ser, Davi, tocando a harpa e alguns outros personagens aqui na capa, né? Uma capa bem chamativa. O título também achei bem chamativo, né? São 13 personagens bíblicos, alguns mais conhecidos, outros talvez não, mas todos tiveram o seu chamado, né, da parte de Deus para fazer uma grande obra. Então, ele vai falar sobre homens e mulheres que permaneceram fiéis a Deus diante das circunstâncias da vida onde eles passaram, né? E a primeira lição vai falar justamente sobre Jetro, conselhos sábios que aliviam fardos, né? Jetro, antes de adentrarmos essa lição de número 1, eu quero trazer para os irmãos aqui quem que é o comentarista, né? O comentarista é o pastor Valdir Alves de Oliveira, né? Ele foi pastor há vários anos ali em Brasília, no Distrito Federal, na Igreja Assembleia de Deus, Catedral, chamado de Baleia, né? Ele pastoreou por 22 anos, é economista, pós-graduado em administração financeira pela FGV, também do Distrito Federal, né? Tem bacharel em teologia, é autor de 15 livros, vice-presidente da Academia Evangélica de Letras do Distrito Federal e conferencista na área de casais e família e palestrante para obreiros e líderes. Então é um pastor capacitado, direcionado por Deus para nos trazer o comentário referente a essa lição. Amém, meus irmãos? Vamos começar então o comentário da primeira lição. E a primeira lição, Jetro, conselhos sábios que aliviam fardos. Meus irmãos, Jetro, como muitos já sabem, Jetro foi o sogro de Moisés, né? Jetro também conhecido como Reuel, e ele teve poucas participações bíblicas, né? Mas entendemos que foram participações relevantes, participações que fizeram diferença na vida de Moisés e do povo de Israel. Um homem que era sacerdote na terra de Midian, e muitos se dizem que ele era um homem influente naquela região, uma por ser sacerdote, né? E muitos comentaristas dizem que ele servia ao Deus vivo, ao nosso Deus, ao único e suficiente Deus de nossas vidas, ao grande eu sou, que se apresenta a Moisés ali na terra de Midian mesmo, né, ali próximo. E esse sogro de Moisés, depois que Moisés sai da terra do Egito, com o povo de Israel, eles se encontram mais na frente, e Jetro vai levar os filhos de Moisés e a sua esposa, né, para encontrar com Moisés, porque ela tinha ficado na terra de Midian. E quando Jetro chega e vê aquela dificuldade tremenda de Moisés para julgar as necessidades do povo, uma multidão de homens e mulheres, crianças, né, animais também, e ele viu a dificuldade de Moisés para poder julgar as necessidades daquele povo. E nesse momento ele traz um conselho diferente, um conselho que muda completamente a vida de Moisés. E qual conselho foi esse? Moisés, você está sobrecarregado. Você não vai conseguir desta maneira.
porque você vai se desfalecer e até o povo vai se desfalecer, procurando para julgar as suas necessidades e tudo centrado em ti. Quantas vezes nossa vida, nós centramos tudo em nós, as nossas dificuldades, as lutas do dia a dia, esquecemos de compartilhá-las com Deus, com Jesus Cristo, e queremos resolver tudo sozinho. Agora, o que eu fico a perguntar, meus irmãos, é: por que o Senhor não falou diretamente com Moisés? Por que Deus não aconselhou diretamente a Moisés, sendo que Deus já falava diretamente com ele? Lá na sarça ardente, quando ele tinha que falar ao faraó, quando ele tinha que confrontar faraó, era Deus que dava o direcionamento para Moisés. Quando teve que abrir o mar vermelho para o povo passar, Deus mesmo disse para Moisés: Moisés, o que tu tens nas mãos? Dizem ao povo de Israel que marche. Então por que esse conselho Deus não passou diretamente para Moisés? Nós vivemos em um mundo material. Nós somos carnais. E Deus nos deixou homens e mulheres capacitados também para nos orientar. Olha a visão, meus irmãos. Muitas vezes achamos que Deus vai falar só conosco, só diretamente conosco, de forma audível. Isto não é verdade. Deus pode sim falar conosco de forma audível. Mas nos últimos momentos, Deus tem usado homens e mulheres capacitados, direcionados por Ele, para falar conosco, para nos dar direcionamento. Então, na introdução aqui, nós temos a plena certeza que foi Deus usando Jetro, ou também chamado Reuel, o sogro de Moisés, para lhe orientar. E ele capacitado fala: Moisés, coloque homens, líderes de 10, de 100, de 1000, e que eles resolvam os pormenores, mas que o que for mais difícil de resolução, que procurem a ti. Mas, Moisés, verifica com o Senhor se é isso mesmo, fale com o Senhor, olha a sabedoria de Jetro. Eu estou te dando um conselho, mas a última palavra vem do Senhor. Recorra ao Senhor, vê se o Senhor aprova isso. Meus irmãos, que maravilha de conselho, que conselho sábio. E sabemos que este conselho é usado não só hoje dentro de nossas igrejas, não só no âmbito espiritual, mas também no âmbito profissional. Sabemos que grandes empresas utilizam este conselho que Jetro passou para Moisés. Então, nesta introdução, temos como textual o Êxodo 18:18, que vai falar: totalmente desfalecerás, assim tu como este povo que está contigo, porque este negócio é muito difícil para ti. Tu só não podes fazer. A verdade aplicada: é preciso avaliar conselhos e sugestões à luz da palavra de Deus, em todas as áreas da vida, pois pertencemos ao Senhor. Objetivos da lição: o primeiro, conhecer a história de Jetro. O segundo, ressaltar a importância de valorizar o conselho de cristãos maduros. Terceiro, identificar os benefícios de boas parcerias na caminhada ministerial. Glória a Deus por esses objetivos tão claros para nós. O texto de referência está em Êxodo capítulo 18, versículo 21, 22, 23 e 24. Eu não estarei lendo para não estender, mas os irmãos mesmo podem estar lendo no seu ambiente, na sua casa, onde que vocês estiverem neste momento. Amém, meus irmãos? Esta foi a introdução e na próxima aula nós estaremos falando do tópico 1.